Então, olá a todos. Hoje temos como convidado o Fred Oliveira. Confesso que quando o contactei pensei que íamos falar das origens da web em Portugal ou algo do género, não é? Porque somos todos aqui um bocadinho OGs desse mundo. Curiosamente o Fred sugeriu falarmos de produtividade. Como toda a gente sabe, é um tema que me é muito caro, mas que eu nunca ouvi o Fred a falar. Por isso vai ser uma surpresa também para nós. Ah, eu acho que em termos de apresentações, passo-te a palavra, Fred, e apresenta-te e começa a falar do que vieste falar. Ok, olha, mas podemos falar também dos inícios da web, não é um problema para mim. O que. Ou talvez para um after hours. Ou Se talvez para quisermos alongar um outra. bocadinho mais, tinha piada, assim. Pronto, portanto, o meu nome é Fred Oliveira, ou Frederico Oliveira. Eu costumo dizer que só a minha mãe é que me chama Frederico, mas vocês os três estão ok. Durante a duração deste episódio, podemos chamar-me por Frederico. Autorizados. Exato. Um, e a realidade é que eu já estou envolvido nestas coisas da web há muito tempo. O meu primeiro emprego, digamos assim, foi o primeiro escritor e developer e quase faz tudo no TechCrunch, em 2005. E depois disso tive uma consultora de produto. Trabalhei para fundos de investimento. Na realidade, trabalhar para um fundo de investimento até é o que eu faço neste momento. Mas durante todo esse tempo, e já lá vão muitos anos, eu não gosto muito de usar a palavra, mas o meu calling é muito a produtividade pessoal. Uma das primeiras coisas que nós fizemos quando tínhamos a consultora, que se chamava We Break Stuff, foi desde 2007 até 2013, fizemos um primeiro produto, que depois eventualmente vendemos, uns anos depois, chamado GoPlan, que era no fundo como um competidor ao que o Basecamp é hoje. E a realidade é que logo nesses primeiros meses, o GoPlan foi a primeira coisa que nós fizemos, logo nesses primeiros meses deu para ver o impacto que fazer ferramentas de produtividade tem na vida das pessoas. E eu desde esses anos, desde 2007, 2008, 2009, continuo a olhar para o mercado e para o mundo da produtividade pessoal como um dos mercados ou como uma das áreas em que um developer, mesmo que sozinho, consegue ter um impacto desproporcional na vida das pessoas. É extraordinário o que malta como a Doist faz por milhões e milhões de pessoas pelo mundo. Eu, no meu caso, por exemplo, uso OmniFocus, mas toda a minha vida é organizada com OmniFocus. E, portanto, todo este espaço de produtividade pessoal, e depois até podemos falar de espaços tangenciais como knowledge management pessoal, que, enfim, acabam por estar bastante ligados, mas sempre foi um espaço que me fascinou. E a coisa que mais me fascina nem sequer é explorar as ferramentas ou as possibilidades ou os processos. Se calhar é os processos. É mesmo explorar a relação de cada pessoa com a produtividade pessoal, porque cada pessoa acaba por encontrar a sua fórmula, e a minha foi cultivada ao longo destes X anos. Não vou fazer a conta em direto porque ia-me sair mal de certeza, mas é uma área que me fascina, e por isso é que eu gosto muito de falar dela. Eu gosto mais de falar dela do que de falar do início da web. É isso, é essa a minha introdução. Por acaso estavas aqui a pôr a data de 2005, não era? Quando começaste a trabalhar. Há aqui uma curiosidade do início da web. Eu quando apareceu digamos que eu chamo a internet comercial, não é? Quando se podia comprar um mod, alguma coisa ligada à net. Nessa altura do início havia duas pessoas que eu seguia online, e estão as duas nesta call, que era o Filipe e tu. O Filipe com o seu nome Kiyoshi, e depois mais tarde viemos a trabalhar junto mesmo no técnico e fazemos alguns projetos com independentes, e a ti, quando se faz aqui o nome da consultora, que era antes de ser nome da consultora, era o nome do teu blog, salvo erro, certo? Sim, Quando, é verdade. quando... A tua memória é inacreditável, é verdade. Eu acabei por usar o nome We Break Stuff, que era o nome do meu blog pessoal, e foi o blog que eu publiquei que depois fez com que eu acabasse por ir parar ao TechCrunch. Usei o mesmo nome para a consultora, digamos assim. É verdade. Boa memória. Credo. Nem eu me lembro destas coisas. Nós não nos cruzámos muito ao longo destes anos, mas eu tinha uma imagem completamente diferente disso, sabes? Porque na altura que eu começaste a escrever, escrevias muito o que eu chamo a americana, ok?
E eu olhava para o que tu escrevias, não reajas mal com o que eu vou dizer agora. Não, força. Como sendo um bocado arrogante, até na forma como falavas. E mais tarde eu vim a aprender, e eu não sou um americano basicamente faz qualquer coisinha e diz que é o... Mas comecei a quebrar um bocado essa ideia que muito existe em Portugal, que é de não te saberes vender com as coisas que tu fazes bem. E atualmente o meu discurso mudou muito, ou seja, não é dar a vangloriar-me, tudo mais é uma coisa que faço, mas quando estou seguro do que faço, digo sem qualquer problema. Depois até comentei com o Filipe, quando ele tinha tido uma call contigo, que nunca tinha percebido muito bem a tua personalidade, e eu falei, não, mas marca uma call com o Fred, vais perceber que não é nada do que estás a pensar, e realmente o falar contigo foi uma coisa completamente diferente. Já não é do que estava à espera, também já somos todos mais velhos, já passámos por muitas coisas, já tinha indicação do Filipe, e como estava a dizer, isto não é uma provocação, é mesmo uma questão de às vezes também de construir uma imagem mental de alguém que depois não corresponde. Às vezes a pessoa comunica de uma forma diferente do que é habitual no teu meio, não é? Por exemplo. Eu não sei quanto é que isso é uma crítica ao Fred neste caso, ou a nós em relação a portugueses, porque acho que tocaste aí num ponto importante, que é, nós vendemos tão mal, sentimos tão mal dizer bem de nós quando fazemos alguma coisa, ou pelo menos eu sinto isso, e sinto que algumas pessoas à minha volta também sentem isso. Não sei se tem a ver com sermos os portuguesinhos ou alguma coisa assim, mas eu acho que o contraponto é exatamente o americano que faz alguma coisa e que sem problema nenhum, e para isso a nós soa-nos mal ou parece-nos mal de alguma forma, pelo menos estou a falar por mim. Mas é engraçado acho que é mais uma crítica em relação a nós próprios, porque não nos vendemos tão bem como outras culturas. Há duas coisas que eu vou dizer em relação a isto. Concordo 100% contigo, Filipe. Uma das coisas que acontece em Portugal, e é relativamente... Enfim, não estou aqui para falar de misérias ou de cultura, mas existe efetivamente aquela... Temos algum desconforto com o sucesso dos outros. Acho que nem sequer é fácil de localizar a origem desse problema, mas é um problema que existe na realidade. Eu acho que se começou a desmistificar um bocado nos últimos anos, porque, enfim, temos imensos casos de sucesso a nível pessoal, imensos casos de sucesso a nível empresarial, e isso acabou por desaparecer. Mas durante muitos anos, isso era uma realidade. Por bizarro que possa parecer, esses primeiros anos, e já vamos falar, o segundo ponto vai contextualizar, mas durante esses primeiros anos, 2005 até 2012, foram alturas em que eu era relativamente público em relação às minhas opiniões e se calhar sei lá, visto a percepção que as pessoas tinham era muito baseada nisso. Não sou nenhum sofredor, mas também vi muito do que é essa mentalidade e como é que ela te afeta. Porque havia efetivamente pessoas que estavam desconfortáveis com alguma das coisas, não só com aquilo que eu dizia, com as minhas opiniões, com o meu trabalho, mas mais com ter feito determinadas coisas, ter chegado a determinados sítios. Agora, e isso é efetivamente uma coisa cultural, acho que é um problema que temos de desmistificar mais e mais progressivamente. Mas, para responder ao que o Gustavo estava a dizer, a realidade é que eu nessa altura também tinha mais ego. O ego é uma coisa sobre a qual podemos falar e cada pessoa tem a sua maneira de olhar para ele. Mas também existia um bocado isso. E se calhar as pessoas que eu aprecio mais agora foram as pessoas que me chamaram a atenção sobre isso mesmo. Ou seja, tudo isto para dizer que era uma combinação das coisas. Eu vivia muito o que se fazia lá fora para tentar trazer um bocado disso cá para dentro para Portugal. Portanto, quando eu escrevi o meu primeiro blog, não foi o primeiro blog, mas o primeiro blog foi público, o tal blog que se chamava efetivamente We Break Stuff. Ainda estou chocado com a memória do Gustavo. Não tinha, sabes que houve aqui uns fenómenos com as minhas meditações e com liminal dreaming e outras coisas, de um momento para o outro comecei a desbloquear imensa coisa e agora tenho memória, que é uma coisa inacreditável. Mas isso era um tema para outro episódio. Bom, mas nessa altura, a maneira como eu escrevi era, portanto, muito influenciada pelo que se fazia lá fora. E se calhar também, se calhar no nosso contexto, ainda por cima no nosso contexto português, em 2005,
talvez não fosse a melhor maneira de pôr as coisas, não sei. Para o nosso contexto, novamente, a realidade é que passaram imensos anos e muitas coisas mudaram, mesmo na minha própria perspectiva, como eu vejo as coisas, como eu faço as coisas. Uma coisa que eu faço menos eu sou certamente muito menos público agora do que era nessa altura. Porque há espaço para outras coisas, outras pessoas, mas também foi como uma compensação, porque acho que na altura o ego era demasiado uma cena, talvez. Sendo sincero, acho que era demasiado uma cena. Mas também tem as suas coisas boas, certamente. Levou-me a determinadas coisas. E lá está, e nunca defendi ou disse coisas com as quais discordasse agora, pelo menos julgo eu. Agora, no contexto português, no contexto de até mesmo de amizades, de relações pessoais, houve algumas coisas que eu teria feito diferente. Enfim. Mas agora também não quero arrastar para este tema. Não. Mas foi na sequência porque estava aqui e comecei a olhar, espera aí, eu estou aqui a falar com duas das pessoas que eu seguia tipo, há imensos anos atrás. Mas podes continuar agora com a produtividade, mas foi giro até este momento, por acaso. Acho que vai ser interessante para muitas pessoas que são dessa altura também, não é? Para perceber um bocadinho. Certamente. Eu ia só dizer uma última coisa em relação a esse tema, não ao tema não a mim em particular, mas eu tenho muitas saudades da web dessa altura. Não por causa de nada que eu estou, não olhando para mim nesse tempo, mas olhando para as coisas nesse tempo. Porque uma das coisas das quais eu tenho saudade enorme é do foco que havia na altura em projetos pessoais, em descobrir coisas que as outras pessoas estão a fazer. Hoje em dia parece que as coisas são um bocado mais... Não sei, não consigo precisar, mas é estranho. Havia mais um foco em fazer coisas interessantes. Havia gente a investir em side projects, a aprender coisas novas, a partilhar aquilo que estava a aprender. Sem problema de partilhar, não é? Agora parece que tens uma boa ideia e tens que guardar ali no baú e não sei quantos e fica ali coisa até aquilo depois ser a grande coisa que vais pôr aí que nunca ninguém tinha pensado. Sim, eu por aí eu também estou de acordo, não é? Tipo, as novas ideias tu partilhavas com de uma forma mais descontraída, não coisa, isto é que vai ser a cena, portanto, bora lá aqui e fazer a startup do costume e tal, e pronto, não sei se é isso. Acho que aqui vou ser contraditório. Acho que há imensas pessoas a participar, a partilhar coisas. Eu particularmente gosto de lançar muitos experimentos e dou-me com pessoas que também lançam muitos experimentos e coisas muito públicas. Eu percebo o espírito de ser diferente, não sei exatamente precisar, eu percebo o que é que tu queres dizer, mas que não sei verbalizar. É isso. Eu também acho que não sei verbalizar. Não sei verbalizar e pronto, e eu sou um bocado biased, agora estou muito ligado à Web3, onde vejo muitas dessas coisas do passado acontecer até de uma forma mais interessante. Estavas a falar do ego, por exemplo, projetos Web3, mesmo as pessoas serem mais a favor ou contra o Web3, não é isso que estamos a discutir aqui, é uma realidade que avança tão rápida que não há espaço para ego. Um projeto onde tens algumas figuras que sim, mas por exemplo, nos projetos em que eu tenho que estar envolvido, nós temos que aprender todos tão rápido que é mesmo o melhor argumento ganha e depois esse argumento tem que ser validado, como é lógico, não é? E eu estou a sentir um bocadinho, não é igual, é uma coisa diferente, mas estou a sentir um bocadinho esse mesmo feeling que havia antigamente. Por acaso tenho pena que estamos a falar também, só para terminar esta questão do ego, muitas dessas pessoas desses primeiros tempos, temos cá em Portugal, muitas delas continuam porque querem, que ninguém sabe quem é que elas são, temos pessoas absolutamente geeks daqueles, absolutamente brilhantes e que ajudaram a construir esse mundo, não é? Mas pronto, é sempre aquela questão, há sempre pessoas que são mais verbosas no que fazem, outras que fazem menos, e há umas que têm mesmo a opção de não querer estar, ou pessoas como tu que se calhar agora quer estar mais um bocadinho o low profile, não é? Bem, mas vamos à produtividade, senão nós começamos aqui todos a falar do Web1, como é que salta? Lágrima. Exatamente, estou aí cheio de saudade. Como é que salta de era tão fixe 2005 para então, e como é que vocês gerem o vosso dia? Por acaso eu por acaso podia fazer aí um segue interessante que é, eu sou completamente contracorrente, eu tenho um fecheiro plain text
onde escrevo as minhas notas e guardo cada ano como um fecheiro. E é uma coisa que começou há 10 anos, por aí, e que é completamente anti-aplicações, é uma coisa que simples, é uma coisa que só funciona para mim, claramente, mas que mas a é básico. A ideia é mesmo essa. Qualquer pessoa boa em produtividade que não esteja a vender algum peixe vai dizer que o bom sistema é o sistema que funciona para ti, que estejas satisfeito, que seja... Pode ser para ti, pode ser isso. Para outra pessoa como eu, pode ser um Notion onde eu perco tanto tempo a brincar com o Notion como a fazer coisas produtivas, por exemplo, porque gosto daquilo. Mas posso sentar-me na vossa cadeira e perguntar ao Filipe como é que ele faz isso do um ficheiro de texto? Porque eu agora quero saber mais, porque eu já passei pelo um ficheiro de texto. As minhas primeiras notas, eu tenho notas desde, enfim... Neste momento tenho tudo organizado no Obsidian e já lá vamos, mas eu tenho notas desde 2007 e eu tenho feito as primeiríssimas notas, também era tipo à semana, mas um ano, tu tens um ficheiro de um ano inteiro e depois divides? Eu tenho ficheiros desde 2012, acho eu. Alguns conseguem compilar 2 anos, porque me esqueci de mudar de fecheiro e continuei no mesmo. Tenho um artigo no meu blog completamente escondido sobre isto, que quando alguém é interessado, link para aquele link, mas não é pesquisável. Mas basicamente é um fecheiro... aqui o pedido, manda-me o link depois, está bem? Tá bem, então. É um fecheiro TXT completamente básico, com formatação dentro do Sublime Text em Markdown. Isto agora saltamos mesmo para a cena geek. Eu acho que tu mostraste uma vez numa call esse ficheiro. Eu acho que sim. Acho que sim. Em que basicamente, por ser Markdown, tem formatação básica em termos de estilos, ou seja, eu consigo criar... ou ele formata-me automaticamente headline ou headings, faz um tipo de letra diferente, e depois há uma particularidade engraçada que é quando faço um traço e não está tabulado, ele fica vermelho. Quando fica tabulado, passa a branco. Portanto, eu uso isso para marcar o que tem que ser feito e o que já foi feito. E depois utilizo coisas como o traço é para coisas mais profissionais, o asterisco é para coisas mais pessoais, pá, e faço uma mistura de coisas. É muito básico, mas o que gosto mais, eu acho que aí é que é o truque, é alguém pergunta-me alguma coisa, fizemos isto esta semana, lembras-te do link? E eu faço comando F e de certeza que lá está alguma coisa e que consigo encontrar em segundos em vez de perder tempo em... Pá, nem sei, porque eu deixei de utilizar aplicações Get Things Done e coisas desse género há muito, muito tempo. Não, mas essa parte também consegues fazer no Notion, consegues fazer na maior parte. Sim. Isso é muito bom. Mas como é que... Perdão-me a curiosidade, podes não querer partilhar, mas como é que fazes, como é que organizas future-facing stuff? Estás a ver? Imagina que tens um projeto, desculpa, que é médio, longo termo, estás a ver? Uma coisa que dura, sei lá, umas semanas. Tens maneira de organizar, ou tipo é uma coisa que vais repetindo todos os dias, ou por causa da maneira como o sistema funciona é mais near future, estás a perceber? Mais passado recente, futuro próximo. Eu tenho basicamente 2 secções. Tenho uma em cima que é para coisas mais médio e longo prazo, onde vou adicionando notas, e depois tenho a secção de baixo onde vou adicionando cada dia. Depois tenho acho que é do Alfred, tenho Cardinal Day ou hashtag Day, e ele faz-me automaticamente a data, ou seja, eu não tenho que perder muito tempo com isso, mete-me o cursor no sítio onde preciso de começar. Mas para médio e longo prazo não é assim tão bom. Tiro notas, tenho alguns apontamentos em cima, mas quer dizer, é um jumble de coisas lá em cima, não tem assim propriamente uma organização muito usável. Agora, funciona para mim. A realidade, lá está, eu sou muito da opinião eu vou muito e o Gustavo já disse isto nesta chamada, o que funciona para ti é o melhor método. Eu, por exemplo, já disse há bocado que uso OmniFocus e uso os OmniFocus para tudo. Tenho projetos a longo termo, tenho ações mínimas, tipo, sei lá, ir buscar as chaves dentro do carro, e vai tudo para lá. E a razão pela qual eu gosto tanto daquilo
é precisamente porque eu sei, é menos o gostar da tool e mais o gostar da claridade mental que vem com utilizar qualquer processo durante demasiado tempo. Mas... Pedro, tu ainda és do tempo, claro. eu usei o OmniFocus durante muito tempo, ainda és do tempo quando havia aqueles scripts, ou o que era em cima do Outlier, que era o KGTD, que deu origem ao OmniFocus, que era o Marlin Mann, para falar nisso. Primeiro havia aquele sistema de notas dele, depois havia isso, basicamente era o Outlier com os scripts, ou o que era em cima daquilo, era o KGTD, que eu ainda ajudei a fazer debugging daquilo, e depois é que apareceu o OmniFocus, com base nesse projeto. Eu não sou desse tempo, aliás, sou certamente desse tempo, mas não me lembro dessa altura. Eu lembro-me de começar a usar o OmniFocus 1, mas é engraçado, não sabia desse início. No entanto, eu usava o Omni Outliner antes de usar o OmniFocus, claro. E organizava-me, talvez muito como o Filipe se organiza, num ficheiro de texto, eu fazia outlines diários, que depois eventualmente converti tudo para texto, porque não há nada melhor que plain text. Mas não me lembro honestamente dessa transição, mas lembro-me perfeitamente era Geek PDA, o projeto do Marlin Mann, que era tipo um bloco de notas que coubesse no bolso de trás das calças. Enfim, as pessoas hoje em dia, eu não sei se as pessoas hoje em dia ainda usam calças que não sejam calças de fato de treino. Eu, como não saio de casa, para mim é tudo calças de fato de treino, portanto bolsos não são propriamente uma cena. É hipster PDA. O hipster PDA para mim não funcionaria neste momento. Daí eu usar o OmniFocus. Ele tinha aquele website que era o 43 Folders, baseado no sistema do David Allen, do Get Things Done, de organizar com aqueles folders. Mas lá está, eu sou mega fã de Getting Things Done, mas tenho muita pena, por exemplo, de não ter uma maneira fácil de, como o Filipe está a dizer, pesquisar o que é que eu fiz há X dias atrás, porque é praticamente impossível. O OmniFocus tem milhares e milhares e milhares de entradas. Não posso pesquisar para trás, tem de ser ir ao Obsidian e ver se tem alguma nota escrita com texto. Olhar para as tasks para trás é praticamente impossível. Falaste aí de uma coisa que tem a ver com granularidade. Tu estavas a falar de coisas tão básicas como ir buscar a chave ao carro ou deixar qualquer coisa desse género que falaste. Há alguma definição ideal para... Outra vez, é aquilo que funciona para a pessoa, mas isso para mim já me parece uma coisa muito... É um detail tão pequeno que eu nunca poria isso numa lista porque já vai... Ou seja, para mim, cada item de uma lista é igual aos outros todos, não é? Se eu meto uma coisa que é tão pequenina... Exatamente. Em peso, se calhar certas aplicações permitem fazer esse weighting de forma diferente, não é? Dizer, ok, estas coisas pessoais são ao fim do dia, ou coisinhas pequeninas, e estas são as que eu preciso de tratar hoje, sem falta. Há alguma definição ideal para esse tipo de granularidade? Eu não sei eu acho que a definição ideal, vamos voltar a repetir a mesma frase, é a granularidade que funciona para ti. No meu caso, eu dou por mim a adicionar às vezes coisas super mínimas porque me habituei ou porque me dá alguma claridade, habituei-me a pôr tudo no sistema, independentemente de qual é o sistema. Então, neste momento, como já disse, uso o OmniFocus, mas enfim, a ferramenta é quase indiferente. E portanto, habituei-me à ideia de ter lá tudo. O que acontece normalmente é quando uma coisa entra neste caso, na inbox do OmniFocus, normalmente até é um projeto grande, é uma ideia. Não é propriamente uma coisa super atómica, vai buscar a chave ao carro ou liga a luz às X horas. Nunca pus ligar a luz às X horas em nenhuma task, by the way. Portanto, não tanta granularidade. Mas o que acontece é a task ou a ideia, a coisa vai parar à inbox e pode ser de tamanho variável. Pode ser um projeto que eu sei que me vai durar meses, pode ser uma coisa que eu sei que me vai durar 1 hora. Mas à medida que tiro da inbox é quando eu faço unpack do problema, né? Divido em partes pequeninas, ou tão pequeninas quanto possível. E aí acho que não há, ou pelo menos para mim não há,
um tamanho mínimo. Acho que, quer dizer, não há. Agora, se eu me puser a pensar nisso, há certamente uma linha que eu não cruzava, né? Mas, não sei, acho que a pessoa acaba por encontrar a granularidade. Eu acho É que mais... a granularidade pode ser às vezes em algumas coisas e noutras não. Eu posso dar alguns exemplos. Tem a ver com o teu dia-a-dia mais por exemplo, eu tenho alarmes numa aplicação, nem está no sistema, nos dias que tenho que pôr o lixo na rua. Ok? Lá está. Mas não tenho para tudo. Tenho aquilo porquê? Porque não me quero esquecer, não quero ficar com lixo em casa. Sei que há recolha naquele dia, então tenho um alarme. O que é que isso permite? E pegando já que o Fred segue o Getting Things Done, eu seguia o Getting Things Done, depois comecei a seguir coisas também do Tiago Forte e tenho muitas coisas do meu sistema. É uma misturada tudo. No Getting Things Done há o princípio que é não teres os open loops na tua cabeça. Coisas que vais pensar, tenho que fazer alguma coisa, é libertá-las e pôr num sistema em que confias, para depois o sistema te avise quando é para fazê-las. Ou seja, por isso é que às vezes podem ser mesmo muito granular. Por causa vocês falaram qualquer coisa das luzes aí, eu sempre tive problemas de sono e atualmente estou a experimentar umas coisas novas, tem a ver com a luz natural e isso tudo. E atualmente, neste contexto em que estou a pôr uma coisa nova, eu tenho aqui uma hora em que já faz a lâmpada automaticamente, mas em que baixo as luzes porque sei que é a hora em que é aquela mensagem: Gustavo, larga o computador, larga esses dispositivos, põe-te a ler um livro com calma, porque senão isso vai-te prejudicar o sono. Porque, normalmente eu passo o dia muito ligado a ecrãs, não é? Como muitos de nós. Claro. Ou seja, normalmente não teria esse tipo de tarefas e não sou tão granular noutras, mas estas duas, uma que é banal, para o lixo na rua, não é? Mas não quer ficar com lixo a cheirar mal em casa, nem quer pôr o lixo lá fora em dias que não são para pôr lá fora, não é? E a outra, as luzes, acabam por ser importantes para mim. Uma para não me esquecer, aliás, as duas para não me esquecer, sendo que a outra tem a ver com uma experiência que estou a fazer a nível de sono. Desculpem lá a minha entrada, mas lembrei-me de duas Quando é que vai mais. ser a Geek Session sobre o sono? Porque isso é um tema também, mas... Eu, por acaso, tenho muita vontade de organizar uma, não sei se cá em Portugal alguém é especialista, eu não sou de todo, aliás, eu sou uma pessoa que sofre com problemas de sono, apesar de, aparentemente, fazer parte daquela 1% da população que é que tem que dormir relativamente menos horas, pelo menos foi isso que os médicos me disseram sempre, mas agora resolvi assim, eu sou tão geek em tanta coisa, porque é que não resolvo finalmente a porcaria do sono? E há coisas simples que ajudam imenso, tipo a questão da luz, tu apanhares luz natural, ires para a rua dar uma volta, passado 2 horas de acordares no máximo, ou depois ires dar um passeio ao pôr do sol, são coisas que parecem não ter influência, mas que vão pôr aqui trigas no teu organismo e que ajudam. Cá em Portugal, não sei se há alguém mesmo cá em Portugal, nestas partes mais, chamemos clínicas, temos sempre aquele problema que é raro encontrar pessoas que estão um bocadinho a par do que é que tem acontecido ultimamente a nível de investigação, não é? Pelo menos para mim é muito normal para mim falar com médicos e perguntar-lhes por este ou aquele paper, ou essas coisas, porque eles não têm muitas vezes noção. Mas certeza que há alguém que percebe de sono, não é? Por acaso é um tema que se calhar podemos procurar. Acho que é de giro. Eu concordo com o que tu acabaste de dizer, que há algum... Lá está, há desconforto com algumas coisas, principalmente coisas que são demasiado... Eu ia dizer fringe, mas o sono não é fringe de todo. Mas posso dar um exemplo muito concreto. Em 2007, 2008, eu explorei meditação pela primeira vez. Falar sobre meditação em 2007 era bizarro. A quantidade de pessoas que achavam que era uma cena marada, que... Eras um freak com alguma coisa um pouco. E hoje em dia a malta usa toda Headspaces e Calms e outras cenas. Hoje em dia inverteu e já é utilizado de uma forma que a mim... que é um cringe autêntico, tipo as empresas, aquelas bullshit da felicidade, como se fossem nós a felicidade, e depois é tipo, vamos para aqui o pessoal a esforçar-se 10 horas e agora meditem aqui meia hora que é para aguentar mais 2 e coisas do género, não é? Ou seja, instrumentalizou-se uma coisa de tal forma que agora estamos no ponto contrário. Mas, verdade, é isso, mas isto para dizer que percebo às vezes há alguma dificuldade em encontrar informação, ou pessoas que saibam, ou pessoas que estão ok com falar sobre determinados temas, porque ainda são, de alguma forma, desconfortáveis a nível local. É bizarro. O sono é interessante. Temos de falar sobre isso um dia. Mas se me permitem, vou voltar atrás para uma coisa que tinhas dito, Gustavo, que é para te fazer uma pergunta, na realidade. Tu esse alarme disseste que tinhas numa app
em concreto, portanto, tu tens, eu não sei como é que tu organizas o teu dia-a-dia, como é que, enfim, organizas tasks, o que tens para fazer, mesmo chamar tasks se calhar é impor demasiado peso na coisa, mas usas 2 apps ou tens Uso um 3, sistema... 3 pelo menos. Ou seja, tenho o Notion, é o meu hub, certo? Claro, Onde claro. estão as coisas mais importantes, estão os projetos, as tarefas, isso tudo. Mas o Notion na parte mobile, infelizmente, deixa muito a desejar, por isso tenho Things, onde tenho as coisas do dia, e passo algumas do Notion para lá. Mas de manhã, na minha rotina, o processo de estar a passar, a organizar aquilo, ajuda-me depois a motivar para o dia, ou a organizar o dia. Algumas delas que eu sei que faço todos os dias, tipo jogar xadrez e tenho jogos em andamento e coisas do género, elas que repetem no Things, são recorrentes. Parte das tarefas recorrentes não é muito boa no Notion. E depois tenho uma aplicação que agora não me lembro o nome, em que basicamente são pequenos alarmes, como pôr o lixo na rua. Há uma medicação que eu tenho que tomar e tenho, nessa parte sou muito esquecido, que é do género. Eu posso tomar um comprimido e passado 5 minutos não sei se os tomei. Porque estou a pensar noutra coisa qualquer. Então eu diria que ando ali à volta destas 3, mas muitas vezes depois faço coisas que é também para alterar e para te abanar um bocadinho. Às vezes penso assim, vou gerir o dia todo só com papel. Por exemplo. Porque senão aborreço-me. Esse é um problema que eu tenho achado, de me aborrecer um bocado das coisas. E muitas vezes as pessoas pensam e não sabem que estas pessoas são um bocado mais focadas em prioridade. Estas pessoas, onde eu me incluo, pensam, não, mas tu tens uma mente muito linear, não sei o que mais. Quem me conhece bem sabe que é exatamente o contrário. Eu uso este tipo de sistemas, por um lado, porque sou preguiçoso de algumas coisas, e por outro, porque quero estar completamente livre para fazer o que me dá na cabeça, sabendo que tenho um sistema onde depois, quando tenho de ter a vida em ordem, volto a ele, não é? Eu acho que isso é a verdadeira lição de sistemas de produtividade no geral. Eu sou muito anti-processo. A melhor maneira de dizer isto é: eu gosto de getting things done, mas sou anti o impor getting things done, porque acho que há partes do processo que funcionam para muita gente e há outras partes que não funcionam de todo. Isto porque a maneira como a pessoa interpreta o processo é a parte mais, enfim, é o melhor. O que é que eu ia dizer? Vocês vão ter de cortar esta parte, porque eu sou um idiota e esqueci-me completamente do que ia dizer. Só cortamos se fizeres mesmo muita questão. Mas olha, não, estou a brincar. Estou a brincar. Aqui uma pergunta que o Ricardo tem estado muito calado e é dos maiores geeks que deve ter sistemas de produtividade a nível de design. Ele já mostrou a mim ao Filipe coisas inacreditáveis a nível de branding. Não queres falar um bocadinho sobre isso, Ricardo? Como é que é a produtividade para ti? E se quer tocar um bocadinho nessas questões todas que tu utilizas mais a nível... os sistemas de branding que tu fazes, ou aquele sistema também que basicamente para um cliente em que ele só muda uma imagem, um bocadinho de texto e aquilo atualiza conversões para os social media todos, para tudo e mais alguma coisa. Tu és um geek de produtividade, mesmo que se calhar não saibas. A questão acho que é essa. Acho que a questão é essa. Diz lá, Filipe. Não, acho que a questão é essa, que é, nós desenvolvemos sistemas sem nos aperceber disso. E acho que esse que tu mostraste do branding é uma coisa única. Eu nunca tinha visto tal coisa e trabalho com 50 designers todos os dias. E é daquelas coisas que, ok, sentiste uma necessidade, logo criaste uma coisa para resolver esse problema que identificaste. Não é? Mas desculpa, continua. Não, mas estavas a dizer bem, não é? Que é preciso nós termos, quer dizer, é preciso termos todos. É uma questão de ligar os pontos, não é? E conforme as ferramentas que nós temos à disposição, esta questão da produtividade e optimizar e ser eficaz a fazer coisas e tentar optimizar o processo. Isto depois, quer dizer, nós, e está aqui o Fred, não é? Estamos a falar de produtividade, pronto, projetos e no nosso dia-a-dia, mas realmente o que é uma das coisas fascinantes desculpem. Mas tem uma branca também, agora passamos exatamente. Para passar uma branca, tens uma branca, agora passas para o que ele tem uma branca, depois eu tenho a seguir. Não, mas a questão de produtividade e de juntar peças e de fazermos eu acho que essa parte é muito interessante, de fazermos coisas funcionar para nós e depois
aqui ir um bocadinho ao contrário daquilo que o Fred estava a dizer, mas né, num outro contexto, de forçar depois pessoas a utilizar aquele sistema que resultou para nós, mas quer dizer, há certas situações em que isso tem que acontecer, não é? Se há alguém ou há um grupo de pessoas que está perdido a fazer um determinado tipo de tarefa ou de coisa e que está ali perdido e num loop de coisas que não resultam. Pronto, nós temos que... O nosso papel é chegar com uma solução e essa solução, de certa forma, tem que haver aquela fase de imposição da solução, mas depois o que acontece, e estes exemplos que estávamos aqui a falar e de coisas que eu vos mostrei, essas coisas depois fazem uma iteração ou evoluem porque se misturam ali deixou de ser uma coisa nossa, passou a ser uma coisa partilhada com outros e daqueles outros evoluímos para uma outra coisa e melhoramos. Mas sim, eu acho que eu sou um bocadinho, eu sou geek, estavas a falar, eu também sou um bocadinho geek, eu sou geek não tanto dos sistemas, mas das aplicações. Gosto de saltar, apesar de... Eu estava aqui a pensar um bocadinho para dentro de que aplicações é que eu agora tenho saltado, mas ando em coisas entre tipo Todoist, Things, Notion. Descobri agora recentemente uma coisa que é o Clover e ando aqui neste loop e vou testando. Eu acho que também tem a ver um bocadinho de... Conforme a nossa fase de projetos, etc., eu depois acabo ir por cair em determinado tipo de ferramentas. Tu és um experimentalista, tu vais estar sempre... sou muito experimentalista e que às vezes traz alguns problemas, não é? Tipo, ou imagina, isto em Mac ou em iOS teres uma coisa como o Craft, ou Craft, e que depois depositas lá umas coisas, mas depois saltas para outra aplicação e depois deixas ali um bocadinho de legado atrás e depois migras. Quer dizer, andas ali sempre andas sempre a arrumar, a pôr as coisas num baú e a desarrumar e a pôr no outro. Que também tem piada, Acho eu às vezes para fazer ali um bocadinho de status. E quando tiras coisas de um baú e pões noutro, há umas que deitas fora porque aquilo não interessa nada e faz parte do teu passado. Por que é que eu tenho isto aqui? Pronto, e voltas a arrumar. Pronto, se calhar é um bocadinho se calhar é um bocadinho totalmente antiprodutivo, mas sei lá, às vezes a vida... Às vezes o arrumar e desarrumar, e acho que não tem só a ver com as nossas tarefas, também se calhar tem a ver com a nossa vida e em casa ou num escritório, ou seja, o que for, a gente parar um bocadinho o nosso trabalho ou arranjar um momento em que não estás a trabalhar, estás a mexer em coisas de trabalho, mas estás a desarrumar e a voltar a arrumar, sei lá. Para mim é uma coisa que faz parte do processo e que volta e meia me divirto com isso. Apesar de se calhar não é assim uma coisa tão produtiva como isso, mas que acho piada fazê-lo, não sei. Mas até... Experimentalismo. Desculpa, interrompi-te. Não, ia só dizer, mas até é produtivo porque disseste que pegavas numa coisa, levavas para o lado, mas perdias algumas tasks, só isso já te dá alguma prioridade, já te dá algum foco, né? Pouco que realmente interessa, portanto. E o próprio conceito de produtividade e produtividade pessoal tem evoluído muito. Antes era muito focado, até o Getting Things Done era pensado muito para executivos, muito naquele conceito de eficiência, e agora tem muito mais a ver para ter também experiências significativas, mais social, podíamos traçar aqui uma série de traços. Imagina se cá experimentares essas coisas todas, dão-te uma satisfação que te põe bem disposto, que até te põe mais produtivo, como ir correr ou uma coisa do género. Fran, mas desculpa, temos-te roubado a cena toda hoje. Está a ser uma bandalheira. Outras mais coisas, desculpa. O que eu há bocado ia dizer em resposta ao que o Ricardo estava... à descrição que o Ricardo estava a fazer, o que eu ia dizer era... Ia fazer uma pergunta, na realidade, que era o quão importante era para vocês, eu dou a minha perspectiva primeiro, olhar para trás. Porque há bocado eu disse, tenho notas desde 2007 e eu e o Filipe tenho desde 2012. A realidade é que é muito raro, se alguma vez aconteceu, eu ir ver o que é que eu tinha pensado em 2007, 2008. E portanto, não sei quão importante na realidade é guardar todo este legado. Neste momento tenho tudo no Obsidian e todo aquele foco. Hoje em dia há o foco em Personal Knowledge Management e toda a gente quer construir o grafo do seu conhecimento. E se eu for a ver, eu tenho milhares e milhares de notas
enfim, de anos que não estão necessariamente organizadas, mas estão lá e não são na realidade úteis. Estão lá porque é interessante manter o histórico, mas por nenhuma razão necessariamente prática. Vocês guardam, enfim, o Filipe já deu a perspectiva dele, e tu Gustavo, tu agora trabalhas no Notion, quanto é que tu escreves para arquivar com o intuito de um dia voltar a ver, a ler? Essa por acaso acho que tenho. Não é facilidade em responder, há aqui dois ângulos diferentes. Durante muito tempo, para além das tarefas, tudo o que tinha a ver com notas e isso tudo, eu fazia questão de estarem sempre em TXT para abrir complicações diferentes. Aquela questão que o Ricardo estava a falar de transitar de uma para a outra, não é? Com o Notion isso mudou, mas há uma coisa que é importante, porque apesar de não escrever muitos conteúdos, eu escrevo alguns conteúdos. E eu gosto muito das ideias do Tiago Forte e do David Perell, um bocadinho sobre o que está no teu sistema, depois utilizares para escrever as coisas. É muito normal eu ir escrever um conteúdo e fazer uma pesquisa pelo que é que escrevi e 60% ou 70% do trabalho está feito. David Perell tens na brincadeira que só aceita projetos em que 80% do trabalho já está feito. Ou seja, essas notas... Mas eu diria que é mais uma perspectiva instrumental. Para aquilo eu vou ver o que é que já escrevi sobre aquilo, o que é que tenho no meu sistema, mas muitas das coisas nunca mais... Tipo, não me lembro assim de repente. Olha, vou ver isto. Mas, por exemplo, eu tenho um diário, ok? Tenho um diário com muitos anos já. Eu acho que em toda a minha vida eu fui 2 ou 3 vezes para trás ver o que é que tinha escrito. E se calhar fui mais quando a minha memória não estava tão boa como está agora, mais para recordar ou para confirmar. Acontece-me alguma coisa, imaginem que... A gente quando tipo acorda com uma dor nas costas, certo? E eu escrevi isso no diário, não são, esse tipo de coisas escrevo no diário, ok? É quase um log também. E se aquilo, se calhar já estou com isto há alguns dias, mas como não presto muita atenção, não sei a quantos. E vou ver, olha, quando é que isto começou? Ou se vou ao médico queixar-me, quando é que isso aconteceu? Mas são coisas que há mais de curto prazo. Agora, fazer tipo um deep dive para trás, não faço. Tenho a tal questão de quando estou a escrever e ver o que é que eu já escrevi sobre isto, o que é que faz sentido ser uma evolução disto, ou aproveitar a base disto. Acho que agora o foco que tem havido ultimamente em sistemas de link de notes, né? O Notion é obviamente um exemplo, o Obsidian é outro, mas enfim, há imensos, Roam também. Mas o que eu dou por mim a pensar, e enfim, acaba por ser o que gente como Tiago Forte defende, é que tu escreves as notas, não necessariamente até para as consultares, mas para cimentar ideias. Eu dou por mim muitas vezes a tomar nota de coisas que sei que nunca mais vou voltar atrás, mas de alguma forma os conceitos vão ganhando forma tanto no sistema de notas como na minha própria cabeça. E portanto aqui eu uso muito, neste caso o Obsidian, como o segundo cérebro, tal como o Tiago Forte também diz. A realidade é que eu sinto claramente os clusters de informação, tipo, por exemplo, as minhas notas todas sobre a Web3, o acumular desse conhecimento vai cimentando tanto no sistema como em mim, e isso é que é o verdadeiro valor, não é necessariamente o que lá está escrito, mas a formação da ideia, enfim, sim, o produto de tudo o que lá está. Já agora o Tiago tem um nome muito giro para isso, que é os slow burns. Eu não sei se é uma coisa mais utilizada noutros contextos ou não, mas eu gosto muito, que é tipo, tu tens alguma coisa que começa a crescer, não é? E se cá vais anotando ali algumas coisas e depois vais construindo em cima delas. No teu caso, cá não tanto isso, é mais um processo diferente, mas no meu caso é muito isso. Imagina, eu acordo e lembro-me que quero escrever sobre a sabática que fiz há 1 ano e meio, ok? E começo logo a escrever. E de um momento para o outro, o próximo número mensal da minha newsletter vai ser esse texto. E depois também, a questão de aproveitar outras notas. Houve coisas que eu já partilhei, ou em tweets, ou nisto, ou a apresentar o meu sistema, alguma coisa do género, e aquilo vai tudo um bocadinho começando a moldar-se de forma natural. Eu não sinto quase que é... Mas eu tenho essa sorte, nem toda a gente tem. Eu atualmente não sinto muito o trabalho como trabalho, ou isso mais, porque consigo mais ou menos organizar o meu tempo de fazer as coisas quando me apetece. Sendo que eu adoro as coisas que faço, atenção.
Nem toda a gente adora as coisas que faz, portanto digo que sou um privilegiado nisso. Até porque trabalho muito em projetos assíncronos, e penso que a maior parte de nós aqui, ou todos, trabalham de projetos que são assíncronos, e consigo, por um lado, ser muito organizado, mas por outro, acordar num dia e dizer, hoje apetece-me só escrever. Hoje apetece-me só isto. Normalmente não me apetece só uma coisa, porque eu uso muito aquela ideia de mudar de projeto ao longo do dia, porque eu preciso fazer isso, para me manter focado. E agora fui eu que me perdi completamente a minha linha de raciocínio. Estávamos a falar de quê? Acho que foi perfeito. O que eu ia dizer era que eu acho que o valor, e acho que tu tocaste nisso há bocadinho, que é o libertar a mente desses loops, o valor disso é exatamente escrever. É meter a ideia em papel, e isso já é uma ideia que vem da nossa escola primária, talvez, não é? Que é assim que escrevemos uma coisa, até para estudar, quando escrevemos uma coisa, ela torna-se real, não está só aqui, não é? Eu acho que esse é que é o valor. Mas eu, montes de vezes, dou por mim, lá está, o comando F, consulta, tal. Foi a consulta do médico, foi neste dia. Ok, já passaram 3 meses. Pá, coisas desse género, em termos de timeline, ou seja, ter aquele ponto de referência numa timeline para mim é muito importante, porque horas, tempos, datas, meses, para mim esquece, sou péssimo nessas coisas. Não me lembro se foi em 2015, se foi em 2017, tenho pontos de referência, certos pontos de referência na minha cabeça, mas utilizo muito estas notas para colocar ali um pin para conseguir voltar atrás, se for caso disso e algum dia precisar. Se calhar é uma coisa... tenho muito boa memória visual, mas para datas e coisas... Tens o melhor sistema, Filipe. Não tiveste nenhuma branca até agora, atenção. Ou tens até ao final do episódio. Espera, ainda temos 7 minutos. Calma. Estavas a dizer, Fred. Já não sei o que estava a dizer. Ia responder a algo que tu tinhas dito, mas confesso que já não lembro o que é. Mas eu acho que voltando uns minutos atrás, eu acho que a coisa mais importante tanto em task management como em knowledge management, porque para mim as coisas são muito, 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 e nós já intercalamos, já andámos entre um e outro aqui nesta conversa. A coisa mais importante para mim, é tirar as coisas do cérebro. E uma das coisas que em task management eu tiro do cérebro, porque isso me deixa num estado de flow mais facilmente, e em knowledge management eu escrevo, porque sei que porque não conscientemente as ideias vão maturando à medida que eu as vou pondo no meu sistema de notas. Eu estava a dizer há pouco que não olho muito para trás, não vou pesquisar uma nota de 2007 com um determinado tema, mas o cluster do tema, o conseguir olhar de cima, digamos assim, e saber que comecei a focar-me, por exemplo, há bocado estavas a falar em Web3, comecei a focar-me em cryptocurrencies num determinado ano e depois o meu interesse aumentou ou diminuiu. Isso é uma coisa que eu consigo ver e não preciso necessariamente das notas individuais, não preciso do conteúdo que lá está, mas é interessante saber como é que, quanto é que determinados temas ocupam no meu cérebro, e neste caso no meu segundo cérebro também. Eu já devo confessar que já fiz o download do Obsidian 2 vezes, nunca o instalei, porque me parece uma coisa muito grande e parece muito vazio ao princípio. Queria saber como é que tu introduzes notas, se tem que ser um texto grande, se tem que ter que ser uma linha, uma ideia, como é que utilizas isso para... E também outra coisa que consegues ver uma evolução, sei lá, animada desse teu processo mental, ou como é que isso é espelhado na aplicação? Porque eu já conheço mais ou menos o que é, mas não... Se pudesse explicar um bocadinho mais sobre isso, gostava de saber especificamente sobre essa aplicação. Falaste duas coisas em particular, vamos por partes. Portanto, a maneira como alguma coisa entra no meu sistema de notas não tem propriamente um processo. Às vezes é um parágrafo, às vezes são 2 palavras, às vezes é um texto inteiro. Dou por mim também muitas vezes a começar uma nota com uma determinada quote ou um determinado link que eu sei que vou revisitar. Isso é uma das coisas que é semelhante tanto no meu task management como no meu knowledge management, tenho uma inbox, e para a inbox vai parar tudo. Lá está, estávamos há bocado a falar de granularidade. Uma nota no knowledge management e uma task no task management que se estão na inbox têm qualquer granularidade. Pode ser pensar em
Solana, não sei porque eu continuo a falar do Web3, mas pensar em Solana é uma nota que eu tenho neste momento na minha inbox, pensar em Solana, 3 palavras, mas às vezes dou por mim a escrever coisas relativamente complexas. Portanto, o início é muito amorfo, não tem propriamente um processo. O que normalmente acontece é, à medida que, tal como há bocado falei de processar o que está na inbox em termos de tasks, em termos de notas, eu dou por mim ou a remover completamente, ignorar a nota porque já não é necessária, ou a começar a espalhar essas coisas por notas maiores. Ou seja, imagina que eu vejo um projeto interessante de Web3, para continuar o exemplo. Adiciono, por exemplo, só um link numa nota e fica na inbox. Na altura em que eu vou fazer review das minhas notas do que tenho na inbox, o que normalmente acontece é, se tiver tempo a explorar o link, vou explorar, ou então vou abrir a minha nota sobre... Eu tenho normalmente os indexes, ou seja, notas grandes sobre determinados temas, tenho temas como inteligência artificial, cryptocurrencies, etc., em que vou juntando ligações para pensamentos mais específicos. Delas nunca mais vais consultar? Sem dúvida absolutamente nenhuma, lá está, é aquilo que estávamos a dizer há pouco. O que acontece a mim? Não vou definitivamente, mas normalmente o que acontece é, está na inbox, exploro e vou adicionar como leaf a coisas maiores. Portanto, é normalmente assim. Mas estavas a dizer, Filipe, o grande problema de sistemas como Roam, até como Notion, como Obsidian, é o blank slate, né? Tipo, abres aquilo, é como teres um caderno em branco, não sabes bem como começar. Para mim, das coisas mais assustadoras é comprar tipo um Moleskine e gastei 14 euros e depois pego na minha melhor caneta, depois tenho um medo. Não pode estragar. Não posso estragar na primeira página. Exatamente. Depois eu vou rasgar e depois tenho o caderno rasgado e depois lá vai o Moleskine e acabou, ok? Isso é por acaso uma das coisas... Enfim, acho que todos nós temos um bocado essas coisas. Estamos todos no espectro de OCD em relação a essas coisas e eu estou bastante alto nesse espectro. Mas pronto, esse blank slate, esse estado inicial é efetivamente assustador. A coisa que me deu algum conforto com o Obsidian é como aquilo é, no fundo, aquilo é um editor de ficheiros Markdown, ponto final, e abre pastas no teu disco rígido, que eu já tinha. Uma coisa que eu fiz questão ao longo do tempo era de ter todos os meus ficheiros sempre em plain text, seja utilizando Markdown como sintaxe ou não, e portanto importar para o Obsidian foi literalmente abrir a minha pasta de notas e acabou. Que pode ser que te ajude. No entanto, também há aquela claridade, quando tu usas Obsidian para fazer o second brain, as pessoas olham para o Obsidian e olham para os grafos e pensam, ui, como é que eu chego a ter um grafo do meu conhecimento que mostra todas as áreas em que eu sou interessante. Tu teres essa visão do estado final e começares com 0 ficheiros, 0 notas, grafo sem nenhum ponto, lá está, tens o tal medo, tens a tal mesma sensação de estares a pegar na caneta e não saberes bem como escrever a primeira página do Moleskine. Importa as notas e tenta organizar. Era como eu faria. E acho que é importante também aqui sublinhar uma coisa que é, já não sei quem é que começou com esta analogia, mas tens destes sistemas, tens uns que são mais para arquitetos, outros mais para jardineiros. O Roam Research e o sistema que o Fred usa, salvo erro também, são mais para jardineiros. Pessoas que vão ali cuidando do jardim, vão mexendo aqui, vão mexendo ali. O Notion é mais para pessoas que chegam e começam a categorizar, a criar estrutura. Claro que entre uma coisa e outra, depois há níveis diferentes nestes programas. Mas é importante também perceberes, se fores para um programa destes, perceberes qual é que é o teu estilo, ok? O que é que funciona melhor para ti. Porque até pode ser uma pessoa que está a fazer esses ficheiros todos dessa forma e pensares tendencialmente és um jardineiro e podes ser um arquiteto, ok? Mas é experimentar. Isso é por acaso essa questão do OCD tenho em papel, com os meus cadernos, em digital não. Eu normalmente em digital vai mais tudo. Fácil, por cá fora que chego lá e começo a mexer, começo a construir, mas com o Notion, atenção,
Foi só a terceira tentativa que eu comecei a gostar de Notion por esse tal estado inicial. Ficava um bocadinho, eu não percebia o poder que aquilo tinha. E as pessoas chateavam, até que à terceira, e agora na comunidade dos embaixadores de Notion, a falar com muitos deles, percebi que passaram por coisas idênticas à minha. Que é um problema também com estas ferramentas, que é, muitas vezes não tens tempo para dar uma segunda oportunidade e vais para outra, mas às vezes vale a pena esperar um bocadinho e dar uma segunda oportunidade, seja ela qual for, não? Eu gosto muito da analogia que tu usaste. Eu já a tinha ouvido, honestamente não sei quem é que criou, mas do arquiteto e o engenheiro, do arquiteto e do jardineiro. A realidade é que eu não sei, eu pus-me a pensar, então espera, qual é que eu sou? E eu vejo, olhando assim para trás, eu acho que a minha categorização é emergente, no sentido de eu comecei com milhares de notas todas no mesmo folder, e depois adicionar tags, e portanto a organização emerge daí. Portanto, se calhar sou jardineiro com um bocadinho com tendências de arquiteto. E digo-vos mais, todas as vezes em que eu tentei adicionar hierarquias, folders no meu sistema de knowledge management, nesse caso é Obsidian, mas quando eram só ficheiros com um editor, eram só ficheiros com um editor, sempre que eu tentei adicionar alguma hierarquia rígida, folders, dei por mim a andar para trás. Parecia-me que estava a perder, porque depois há certas coisas que sentes que fazem parte de dois baldes e não apenas um. E portanto, hierarquias rígidas são muito complicadas. A hierarquia numa coisa como Notion e com bases de dados relacionais é um bocado relativa, não é? Porque tu tens... Verdade. Eu tenho um bocado o que é o core das minhas coisas, depois tenho visualizações completamente diferentes e vão buscar de ali, vão buscar de... E isso é que também permite, ou seja, mas a essência do programa é organizar coisas de alguma forma. Os outros eu vejo mais como free flow. E atenção, eu uso muito o Notion, gosto muito do Notion, mas não tenho experimentado os outros porque tenho medo de gostar. Porque eu sei que não vou deixar o Notion, mas depois não quero usar os dois porque eu estou-me a ver perfeitamente a começar a construir nós e por ali fora, e se calhar as coisas até fluírem otimamente. A tua perspectiva é como as drogas, nem uma vez, porque é melhor nem experimentar nenhuma vez. Estou a perceber. Sim, experimentei o Rome Research e achei que era muito fraquinho a nível de usabilidade na altura. Infelizmente é assim. Ainda é. E pronto, e como venho mais destas áreas, fui um bocadinho mais pique e isso teve um peso. Mas lá está, a grande conclusão é que não é a ferramenta, é o processo, ou é o que tu fazes com ela, correto? Isso aí não há grande dúvida. Eu acho que, aliás, nós todos, malta mais geek, tem uma tendência maior que o normal, digamos assim, para experimentar new shiny, né? A nova ferramenta porque é nova, e portanto eu, por exemplo, posso dizer que apesar das minhas notas terem-se mantido em plain text este tempo todo, passei de nada, ou seja, qualquer aplicação Vim, Emacs, Notational Velocity, para Memory Lane por Rome, tentando importar tudo, Obsidian, Craft, Notion, experimentei todas elas. E a conclusão acaba por ser sempre a mesma. A tool é relativamente indiferente para mim, porque não faço necessariamente uso de certas coisas mais avançadas, como o caso do Notion. O Notion tem imensas coisas que tu consegues fazer que não consegues fazer com ficheiros de texto. Mas para mim a simplicidade do ficheiro de texto chega-me e é como eu me sinto bem. E portanto é mais o que eu faço com a ferramenta e não a ferramenta em si. Se calhar fazer aqui uma tangente que está ligada com essas questões, que não tem a ver necessariamente sobre o tema do nosso episódio. Nós chegamos a 1 hora agora, mas ia propor que em vez de gravarmos um after hours, fazemos mais 15, 20 minutos para falar destas, continuar free flow. Claro. Até porque não levamos muito tempo ao Fred, acho que foi o convidado que mais interrompemos e que mais pusemos temas em cima da mesa. Atenção, eu também me pus a jeito. Web 1... Falámos desde tudo, que era nesses programas todos, e até uma vez que eu também falei com o Ricardo, também por causa da comunidade cá à volta de Figma, e em projetos Web 3 é notório. Projetos Web 3, a comunidade e a tecnologia têm uma importância igual, e se alguma tiver uma importância maior é a comunidade. É tão simples como isso.
pode ser um bocado polémico, mas acho que não é muito. Quem está dentro destas coisas acho que não é muito, sendo que produto e comunidade misturam-se muito e são construídos em conjunto. Sim. Mas uma das coisas que o Notion, que eu acho que neste momento é imbatível, e não estou aqui a promover enquanto embaixador, estou a ver o que eu vejo dia a dia, é a comunidade do Notion. A comunidade do Notion é uma coisa inacreditável. Eu se calhar não conheço tão bem as outras, mas é quase qualquer coisa que uma pessoa quer saber, vai googlar, ou vai aqui, ou vai ali. Também é uma comunidade extremamente chata, vou-vos dizer em que sentido. O pessoal que está muito virado para Notion no Twitter, a quantidade de tweets que põem por dia, a forma como vivem aquilo tudo e como há comentários completamente sem sentido, é quase ali um espírito de pessoas, mas eu acho que tem muito a ver com pessoas não geeks que descobriram uma coisa que lhes facilitou a imensa vida e estão quase num estado de euforia. E há uma comunidade também depois, muitos deles são criadores e querem vender os seus templates, e é mesmo, quantos mais tweets puserem cá fora, mais ganham followers. É assim uma relação que eu acho que isso vai acabar, atenção, acho que já começa a haver muitas pessoas e há outros projetos, mas falar nestas questões todas, e não falámos muito do nível pessoal, e pensar se ficar aqui uma tangente mais de articular como é que vocês veem as comunidades associadas a estes projetos, ou eventualmente como é que vocês ligam os vossos sistemas pessoais à parte em que têm que colaborar com outras pessoas. Ideias sobre isto? E desculpa se calhar, Fred, estou-te a tirar por ser do nosso convidado, mas eu só em relação a isso. Isto falando aqui da parte do design e a comunidade e a ferramenta, é outra geração, é uma geração diferente. Eu não sei se é propriamente mais fixe, porque só que é uma geração aumentada, não é? O malta que mexe em ferramentas de design, a geração Adobe e a geração de ferramentas de Figma, etc. Se calhar a geração Adobe de há 10 anos atrás, 15, 20, pronto, tínhamos ali o grupo de malta que partilhávamos coisas, depois estavam, ou nos nossos colegas, mais esta tua, mais isto, olha aqui este. Hoje em dia é a loucura, e não só pelas comunidades criadas pelas próprias ferramentas, não é? Eu estou a falar, o Figma começou no Slack, agora tem um Discord, são altamente ativos em Twitter e meets online para falar de novas features, e eles fazem um meet anual para convidam pessoas para falar design systems e não sei, é a loucura, e é fixe viver, aqui nesta geração, e acho que, sem dúvida, nós temos ficamos deslumbrados com isto por ser tão diferente daquilo que estávamos habituados, mas acho que tem muito impacto, tem tanto impacto de eu ter um problema com uma ferramenta como o Figma num determinado plugin, e que passado 5 minutos estou a falar com o gajo que desenvolveu o plugin através de mensagens diretas do Instagram, que foi onde eu o descobri, e ele diz-me que os gajos tiraram-me isto, mas eu vou-te enviar aqui uma forma de instalar localmente, e está o problema resolvido em 10 minutos, que foi chegar a falar com ele e a seguir estar o problema resolvido. É fixe. Não, acho que não conseguimos evitar de ficar deslumbrados um bocadinho com isto. Mas é bom, acho que isso traz muito ao nosso dia a dia e ao uso destas ferramentas todas. Acho que hoje em dia a componente da comunidade é capaz de ser 60% de toda a coisa, no sentido em que o Roam é mais conhecido pela comunidade Roam do que propriamente pelo produto. O Figma chegou onde chegou porque a comunidade do Figma é ultra intensa, como o Ricardo estava a dizer. Tu, Gustavo, estás a dizer que com o Notion é igual. Eu acho que nós hoje em dia, produto faz-se muito à volta da comunidade. Isso é super, super, super notório. E é bidirecional. Posso dar o exemplo. O Talent Protocol, com quem colaboro, sou advisor e que estou a ajudar na parte de produto. O produto faz
com a colaboração da comunidade. Atenção, Sem dúvida nenhuma. não há uma diferença. Aliás, um dos problemas que nós tivemos a princípio foi conseguir comunicar melhor à comunidade o que é que estávamos a fazer para depois a comunidade nos ajudar. Pronto, e nestes projetos a comunidade é recompensada pelo seu esforço. Até, por exemplo, eu acho muita piada à comunidade de Notion, mas eu estava a dizer à pessoa que está à frente da comunidade dos embaixadores de Notion que aquilo era um modelo do passado, que aquele Slack era um modelo do passado. E que aquela energia toda dos embaixadores podia ser canalizada para construir muitas coisas à volta do Notion que ainda não está a ser feita. Porque há aqui também aquela questão, e aí as pessoas gostam mais ou menos do Web3, que vai trazer muito interessante, as pessoas serem recompensadas também pelo seu esforço. Já nas comunidades, as pessoas sempre seriam recompensadas de uma forma ou outra, que uma pessoa que sobressaia muito numa comunidade, acaba por ter pelo menos convites ou para trabalhar para essa empresa ou para trabalhar para outras empresas. Mas haver também a questão de se compensar mais pelas bounties, como nós chamamos, pequenas contribuições, é uma coisa completamente diferente e que evita também o ego nessas comunidades, porque as pessoas já não é tanto uma questão de se porem numa certa posição, elas estão a contribuir, estão a ser recompensadas. Não é evita, minimiza, ok? Minimiza, se calhar é a palavra mais correta. Um dos melhores casos destes da comunidade ser maior até do que o produto, ou de fazer o produto um produto de sucesso, no meu conhecimento é o WordPress, porque o WordPress era uma cópia essencialmente do B2 e depois acho que o B2 foi desfeito, havia o B2 Evo e havia o WordPress. E o WordPress venceu basicamente por causa da comunidade, por causa do código ser aberto, por causa de haver tantos autores de plugins a contribuir, por causa dos fóruns serem abertos para toda a gente. Eu lembro-me e falando se calhar um bocadinho ao contrário, eu não sei se isto é o caso com o Things, por exemplo, mas o Things é uma aplicação só para Mac, que se calhar tem um fórum em que é preciso registar, ou seja, todas estas esferas que se fecham à volta das aplicações não as permitem evoluir para mais, não é? Não as permitem ser o que se calhar iriam ser se fosse uma coisa muito mais aberta à comunidade, muito mais transparente, muito mais colaborativa. E acho que esta lição foi aprendida por coisas como o Figma em relação ao Sketch, por exemplo, o Notion em relação a aplicações como o Things, por exemplo, né? Que são coisas muito mais transparentes e abertas. Muda completamente a esfera de um produto. E às vezes, para mim foi uma surpresa, por exemplo, neste projeto nós construímos em público, não é tudo público. Às vezes é inacreditável, nós pensamos que não vai ser gerível muitas coisas, mas chegou ao ponto de nós temos uma comunidade com milhares de pessoas e nós temos, tudo está acessível. Houve uma altura que alguém começou a pôr comentários no Figma, ok? E isso é mais para a equipa interna. E eu disse, pessoal, não ponham lá comentários porque isso atrapalha-nos, façam por aqui. Nunca mais houve comentários no Figma. Então, sabe, milhares de pessoas, algumas nem sabem, ou seja, é muito mais fácil chegar-se a consensos e entendimentos do que podíamos supor, não é? Uma coisa inacreditável. Até há uma coisa engraçada nestas comunidades abertas que é cria-se ordem da desordem, não é? Tu nem tens que fazer nada, nem tens que agir e as pessoas naturalmente vão convergindo para decisões, para focos. Há uma parte que eu acho que tens que fazer, mas estou a falar mais destes projetos do Web3, que é dar contexto às pessoas, para as pessoas não perderem o seu tempo a tentar colaborar em coisas que não têm o contexto. Isso é extremamente importante e mantê-las envolvidas e isso tudo, porque senão aconteceu muito, nós temos muitas pessoas muito boas em produto, em que passavam a vida a estar-nos a surgir coisas que já estavam no pipeline. Então melhorámos muito o roadmap, como é que as pessoas veem o roadmap, ou seja, o dar contexto é extremamente importante para as pessoas mais colaborativas, porque senão elas vão estar a perder o tempo delas, tu vais estar a perder o teu tempo a dar suporte a essas pessoas. Sim, claro. Sim. Hoje em dia as comunidades e estes produtos acabam por ser, agora que eu estou a pensar, o padrão aqui é bastante óbvio. Os produtos que são bem sucedidos hoje em dia são os produtos que têm comunidades participativas. Estou aqui a pensar, e isto é uma pergunta muito em aberto, mas quanto do roadmap do Notion, por exemplo, é que é definido pelo pool da comunidade nestes grupos que se vão gerando, no que é ouvido no Twitter? Porque certamente muito do que acontece no Figma é com o pool da comunidade.
Não sei, esta nova maneira de gerir o produto colaborativo. Há sempre um sentido crítico. Desculpa, Ricardo, fala, desculpa. Não, eu ia dizer aqui um exemplo muito... Tem muito a ver com isso que disseste agora, Fred. Por exemplo, eu há bocado falava de uma aplicação que é o Clover. Pronto, não interessa, não vamos entrar aqui em pormenores. Mas o Slack deles tem uma série de canais e a maior parte dos canais ou são os bugs ou são ideas, e a malta que gera, e ali também malta que desenvolve o produto. Eles são totalmente abertos e há features, porque eu vejo a ferramenta a evoluir. Pronto, tem um período de vida relativamente curto e muito das evoluções e dos caminhos, apesar de eles terem um roadmap, etc., há muitas features que foram aparecendo que são sugestões muito práticas, ou um conjunto, ou quando eles agrupam-se e já houve 10, 20 pessoas a sugerirem isto, embora lá pensar e focar nisto e vamos fazer. É impensável, tipo, há uns anos atrás, a ver este tipo de ferramentas evoluírem desta forma e seguirem um determinado caminho ou integrarem determinado tipo de funcionalidades, adicionarem funcionalidades à aplicação ali com a malta tão perto a fazer essas sugestões. Acho muito fixe. Aliás, eu com eles já cheguei a fazer tipo desenhar esta feature e faço ali, já fiz quase tipo um micro design system para ter ali a coisa fácil de fazer do Clover. Existe assim, e faço um screenshot e mando para eles e falo com eles diretamente. Fixe, muito giro, muito. Acho incrível. Aquela maneira de se fazer produto antigamente, que era, por exemplo, imagina, estamos a usar o exemplo do Figma, portanto continuamos. És a Adobe. A Adobe, muita da maneira como comunicou, como colaborou com a sua comunidade nem foi colaboração, ponto. Eu acabei de dizer que colaborou, mas na realidade a Adobe tinha o Adobe Max e chegava, punham-se em palco e falavam. Hoje em dia, tu tens produtos como o Figma, enfim, mas há outros exemplos em que eles se expõem e absorvem muito do que... Lá está, é a comunicação bidirecional. E o produto é também ele bidirecional. Portanto, acho que o mundo mudou muito nesse aspecto. Acho que a importância da comunidade é absurda. Há aqui um fator importante e que é uma coisa que está muito na minha cabeça, que é nós trabalhamos todos de uma forma ou de outra em design e todos nós sabemos que um camelo é um cavalo desenhado por um comitê, okay? Que há uma altura que tem que haver direção, certo? Porque senão ficamos com Frankenstein. Aliás, tu tens de me corrigir, porque estava ali outro dia, não, com o monstro de Frankenstein era o médico. Uma referência literária que já não me lembrava, que se diluiu com o tempo. E eu penso muito sobre essas coisas. Acho que quanto mais a comunidade estiver informada, mais consegue contribuir com qualidade, mas tem que haver uma direção sempre, de alguma forma, uma liderança de alguma forma, em que diga, às vezes, não vamos fazer isso, porque isso punha em causa isto, não sei o que mais, porque eu vivo isto todos os dias, tenho um bocado mais contexto. Tem que ser explicado, ok? Da mesma forma, quando se fala muito agora das comunidades centralizadas, dos DAOs, eu acredito em DAOs, mas acredito que vai haver um líder, tem uma delegação e a qualquer momento pode cair, ok? É um modelo diferente. Eu não acredito em democracia direta ou seja, eu não acredito em contribuições sem contexto ou com pessoas que têm um nível de envolvimento diferente, a não ser que sejam bem mediadas. Mas tudo isto não é nada contra o espírito de comunidade. E são coisas que me põem um bocado aqui dúvidas na cabeça, porque se calhar o que é que eu tenho também aqui um bocado do passado, que ainda não me habituei totalmente. Mas depois, quando falo com as pessoas destas comunidades, e mesmo pessoal mais Web3, muitos deles têm ideia de liderança também similar à minha. É mais uma liderança, às vezes, de alguns processos por delegação, não é? Esta pessoa está responsável de ter a última palavra nisto, ok? Se não resultar, vamos encontrar outra pessoa que faz esse trabalho. Porque senão, vocês lembram-se muito bem que durante muito tempo os maus produtos eram aqueles que aceitavam os feature requests todos, certo? As pessoas pediam. Eu lembro quando tinha a startup e os servers, com o nosso concorrente, que era o Surveyismo, que basicamente eles orgulhavam-se publicamente de dizer que implementavam em tempo recorde as features mais pedidas. Eu não sei o que é feito deles agora, se aquilo resultou ou não, mas
são modelos que à partida são difíceis de gerir. Sendo que, atenção, já trabalhei com algumas startups, uma delas teve um êxito muito grande recentemente, que a forma deles trabalhar era um bocado assim e aquilo resultava. Mais uma vez, o sistema que resulta para uns não é necessariamente o sistema que resulta para outros. Mas pronto, é só também o que eu quero dizer é um bocadinho mais na perspectiva de designer, é também não passar a ideia que é só um conjunto de pedidos que depois são feitos. Quem está à frente desses projetos tem que ter algum critério, tem que ter algumas formas de ter direção no projeto, não é? É muito mais aberto. E quanto mais aberto for, mais as pessoas concordam com isso e vão contribuindo também nesse sentido, não é? Achas que todos os projetos precisam de um curador? Não diria que todos os projetos eu diria que é muito forte. Certo. Diria que, por exemplo, eu não quero uma comunidade a fazer uma espécie de algoritmo do Google como é que chamava aquele tipo do stop design quando ele é uma referência antiga. Doug Bauman, ou uma coisa assim, depois ele foi trabalhar para o Twitter. Ok, sim. Porque não queria trabalhar num sítio onde estavam a testar 60 tons de azul para a interface que ele tinha desenhado. Ok? E às tantas, se não tivermos aqui alguma direção, também podemos ter uma comunidade que são os 60 tons de azul. O que eu estou a dizer é que tem que haver comunicação, tem que haver agilidade, mas em muitos projetos em que eu estou envolvido, eu gosto que exista uma liderança. Eu não estou a dizer que eu quero ser o líder, estou a dizer que gosto que exista uma liderança. Alguém que toma as decisões. Ou pelo menos a decisão final. Isto é um tema que acho que tem que ser muito discutido. Não é um tema fácil de falar, mas eu acho que as pessoas, à medida que entram mais nestas comunidades centralizadas e nestes processos, começam a determinada altura a perceber que tem que haver ali algum fio condutor. Mas é uma coisa também que tenho pensado muito sobre isso. Curiosamente, pessoas que eu pensava que pensavam de forma completamente diferente também estão a caminhar um bocadinho neste sentido. Às vezes precisar aqui ali alguma direção, mas muito aberta, informando as pessoas e sempre que há um argumento válido, testando esse argumento. Agora, por exemplo, o Notion, estás a falar do Notion. Eu não sei exatamente o caminho que o Notion está a caminhar. Eventualmente pode ser mais quase uma plataforma que permite construir coisas em cima dela. Pode ser mais, como diz um dos embaixadores, quase como uma ferramenta de desenvolvimento. Há ali muitos caminhos, que acho que por um lado eles estão a ouvir a comunidade, mas depois há ali uma big picture que eu não sei exatamente, e não acho que tenha que saber, atenção, porque acho que eles próprios estão a testar. Por isso, assim, acho que a comunidade tem muita influência, mas depois quer um equilíbrio entre as duas, entre um bocadinho alguma liderança e comunidade que vai dar o sucesso aos projetos. Não? Você estava a dizer o exemplo do Figma, vamos continuar com o exemplo do Figma. Toda a gente, entre aspas, usava Sketch, certo? Depois as pessoas começaram a transitar para o Figma por questões técnicas, por não sei o que mais. Mas muito por esta estratégia de abertura que o Figma teve. Eu posso dizer a razão pelas quais... E sabemos, sim, e quem conhece a equipa do Sketch sabe que são poucas pessoas, que se calhar não se conseguiram também ter a agilidade para ser tão rápido. Estou aqui a fazer muitas assumptions, podem estar erradas. Mas a comunidade muitas vezes também é usada, e não tem nada de negativo, como uma forma de ganhar espaço, não é? Portanto, o tópico Sketch Figma é muito querido, porque eu conheço efetivamente uma parte da equipa do Sketch, e posso dizer diretamente, porque também o digo em comentários com malta que trabalha no Sketch, porque é que o Figma neste momento está a ganhar a corrida. Não vou dizer que ganhou, mas posso dizer que o Figma está a ganhar a corrida por causa do share. É super simples tu fazer share do teu ficheiro Figma e uma pessoa estar a vê-lo segundos depois. Com o Sketch, o atrito que tens de ser um ficheiro, eles demoraram talvez demasiado tempo a pôr colaboração online, a pôr o sharing online, a poderes ver uma sketch file online. E o Figma é trivial tu recebes um link do Figma e começares a editá-lo, a adicionar comentários. A diferença fez-se toda aí. E depois há o momento todo que tu ganhas quando tens colaboração em tempo real online. Aí só o facto de terem o plano gratuito, que é importantíssimo para o estar em duas plataformas. Não sei se o Sketch já está ou não, mas está em duas plataformas. Acho que há um conjunto de coisas, mas esse é o mais evidente, não é? Está aqui.
está aqui o que eu estou a fazer. Pois há questões mesmo de performance, que não vamos estar aqui em discussões técnicas, mas a performance do Figma num browser é uma coisa inacreditável, mas completamente. Sim, Figma em termos de produto é absurdamente bom. É inacreditável, mas, por exemplo, para mim que já usei os dois, e agora como já não faço design visual, eu uso mais para comentar ou para às vezes ajudar alguém a fazer alguma coisa, isso tudo, eu achei o Figma muito mais difícil de aprender do que o Sketch. O Ricardo com uma cara assim. Ricardo, tu eu acho igual. Eu vou lá de vez em quando. Eu acho igual, até os keyboard shortcuts são os mesmos. Exato, portanto, eu acho que o Figma teve a facilidade e eu vejo se calhar pode ter a ver com os projetos que faço atualmente, mas quer dizer, que são um bocadinho diferentes, se calhar, mas não, há 3 ou 4 anos atrás não são assim tão diferentes. Não, mas não só pela facilidade do share do documento, mas a facilidade como tu consegues pôr alguma coisa do outro lado e que não seja um designer, não é assim, vou mandar isto à pessoa que está a trabalhar comigo, mas não é designer, vou trabalhar à pessoa que é o meu cliente aqui deste projeto e vou partilhá-lo para a pessoa ver ou acompanhar ou comentar e torna isso muito fácil, porque para mim o Sketch era sempre aquela ferramenta muito de isto é design e pronto, estamos aqui neste círculozinho fechado, eu agora daqui partilho, eu faço um PDF, ou exporto aqui uns PNGs e tal, e não sei o quê. E de repente, não, eu já não preciso, já ninguém precisa, não sou eu, ninguém precisa de fazer nada disso, não é? Estamos a fazer um projeto, olha, o que é que achas disto? Está aqui, share file, em modo de prototype, a pessoa só não tem que ver o documento todo, só vê aquela página que nós estamos a falar, olha, o que é que achas? Pronto, portanto, eu acho que foi todo esse processo aí, ganhou muito. Desculpa, Ricardo, força. Só dizer aqui uma outra coisa, isto aqui é um caso pessoal, eu não sei este impacto que tem as novas ferramentas e a comunidade e não sei o quê, tornam cada um de nós, uns mais do que outros, mas eu tenho às vezes um bocadinho esta tendência de evangelizar cenas, e acho que é positivo, mas às vezes também não é tão, porque eu tenho um amigo meu, uma pessoa com quem eu já trabalhei, e nós utilizámos o Sketch ao mesmo tempo, etc. Eu depois segui ali o caminho do Figma. E eu sei que fui muito chato com ele, ao ponto de se calhar até ser desagradável sem ser antipático, mas fui demasiado chato com ele, o Figma assim, o Figma assado, coisa para ele dizer, mas o Sketch também faz isso. Não, dessa maneira não dá, mas também faço. Então, sim, Figma é mais fixe. Mas ele continua no Sketch, eu continuo no Figma. E ele, a uma determinada altura, disse, na brincadeira, sempre na brincadeira, pronto, paz, estamos aí, eu estou aqui, tu estás de um lado, eu estou não sei se às vezes também tem eu depois fiquei um bocado a pensar nisso, esta coisa e tal, e o Figma e o Tweets e YouTubes e de comunidade toda louca, e tu achas que aquilo é tipo a super cena e tens que dizer a todos que é a melhor coisa do mundo. E não é, e até o Sketch pode ser pior em algumas coisas, mas voltamos aqui à questão das ferramentas e da produtividade pessoal. Olha, eu tenho um text file, eu quero lá saber do teu Notion, ou do teu Things, ou do teu Omni coisas, estou bem, não preciso tipo a nada. Mas pronto, isso digo eu, não é? Se calhar tem a ver comigo, senti-me demasiado chato, e assim, eu não posso fazer isto. Pronto, falamos e tal, features para aqui, features para lá, mas pronto, estamos bem. Não sei, acho que depois a minha acho que teve um impacto um bocadinho negativo de forçar demasiado a evangelização como fosse a melhor coisa do mundo. Deixa-me só dizer isto e depois calmo. Eu há uns fins de semana atrás fechei-me em casa durante o fim de semana só a ler coisas e a ver vídeos contra o Web3. Porque estava a ficar demasiado fanboy e isso irrita-me profundamente.
E por acaso lembrei-me, ontem vi um bocadinho da keynote da Apple, que já ninguém vê, que era uma coisa que eu antes ansiava e via aquilo tudo. Calma, Eu esqueci-me, calma. pá. Como assim já ninguém vê? Como assim? pá, Se eu então posso pronto, dizer então que pronto. mostrar-me o seu monitor. Pronto, Ok. desculpa. É só Apple neste momento. Como assim ninguém vê? Não, pronto, peço desculpa, eu já não vejo, vejo, e comecei a ver aquele discurso da Apple todo altamente, sempre foi assim, é tudo amazing, é tudo a melhor versão, não sei o que mais, e eu comecei a ver aquilo, comecei a pensar, pois desculpa a palavra, esta merda como a Web3, como a Web3, isto parece um culto, não é? Eu estou a ver isto, qual é que é a diferença entre isto e ir à missa, não é? Porque agora já estou numa perspectiva muito mais crítica, e lembra-me a quantidade de anos que eu comprava o último modelo, tudo e mais alguma coisa. E agora mudou. Mas sim, mas tens razão, Ricardo, eu acho, e já vi isso, e tenho muito cuidado de não fazer isso, nós tornando-nos quase uns catequistas, uns chatos muitas vezes a falar das coisas que gostamos a outros, e acho que às vezes temos que perceber quando é tempo de parar, não é? A outra pessoa não quer. A comunidade de Rome chama-se Rome Cult, ok? Só queria dizer isto. Podem continuar. Está tudo dito. Mas eu ia só dizer que é muito fácil, com estas comunidades abertas, também começar a vestir a camisola e dizer assim, não, eu sou do Benfica, eu não sou do Sporting, né? E ter essa rivalidade contra softwares quando eles são apenas ferramentas. E felizmente a minha relação com software em geral é muito saudável desse género, que é, eu consigo olhar para uma coisa e dizer, isto é só uma ferramenta, vai vir a melhor, tal e qual como a Apple. Eles têm que dizer que é amazing porque é o último, né? Se fosse pior que o anterior, alguma coisa estava mal, né? Mas são apenas ferramentas, são nada... E depois isto também tem o efeito psicológico que é, se tu não usas o Figma, vais sentir aquele FOMO, né? Estou a perder, o pessoal está à frente de mim, eu já não estou na última cena. Que isso para mim já é um efeito negativo, já é bem mais negativo do que discutir essas coisas com um amigo e andar de cá para lá e picar e coisas desse género. Porque o pessoal andar sempre à procura da última coisa, nunca vais lá estar, não é? Porque vai sempre haver a nova framework de JS, a nova cena de CSS, a nova... Quer dizer, e nós nesta área web e geeks, temos que... eu imponho muito limites nas coisas que... Por isso é que eu ainda uso um TXT, que é, eu não preciso da última cena, este funciona para mim, estou bem, posso utilizar isto até ao final da vida, de certeza. Mas pronto, se calhar um bocadinho anti-geek, né? Sou pouco exploratório nesse sentido. É uma ótima deixa para fecharmos o episódio, Filipe. Pronto, estás a ver. Com 1h30. Eu acho que isto foi ótimo. Eu acho que isto sequer até foi um episódio com mais com o espírito que nós gostamos quando criámos isto. Falámos sobre tudo e mais alguma coisa, andámos aqui de um lado para o outro. Acho que vai ser interessante. Acho que a maior parte das pessoas vão encontrar aqui alguma parte que vão gostar, ou talvez não. Ou talvez não. Não sabemos. Mas, Fred, agradecer-te, muito obrigado. E prometo que depois vamos te convidar outra vez para falar de uma coisa mais com algum seguimento e interromper-te menos vezes, porque eu não sei o que é que tinhas pensado em falar, mas certeza que alterámos os planos violentamente. Sabes que eu sou mais da conversa, eu sou mais da conversa do que propriamente da palestra, e portanto acho que prefiro assim. Acho que fomos todos aqui, então pronto, estamos bem, mas pronto, mas olha, aqui já para te comprometer em público, um dia vens cá falar de qualquer coisa. Diferente, ok? Então, até breve. Então, obrigado, Fred. Obrigado, Fred. Tchau, tchau.